Tô gravando então, boa noite para todo mundo. Vamos ver como é que vai ficar essa gravação pelo OBS. Eu tô gravando aqui só a tela, deve ficar até melhor para vocês assistirem depois. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco de convecção interna agora, né? A última aula foi convecção externa. Ah, Qual é a importância da convecção interna, né? Agora a gente vai estar trabalhando quando a gente tiver um caso de tubos, dutos, né? Então uma tubulação, que é o comum de se encontrar em trocador de calor. Deixa eu melhorar minha mesa aqui, que tá ruim de desenhar assim perto. Ah, Daí esse meu escoamento, ele está ocorrendo envolto por um sólido, né? Então é isso que a gente chama de convecção interna, né? O escoamento interno. E aqui no caso a gente está trabalhando com forçado, é o caso mais comum, né? Eu vou ter alguma bomba, alguma coisa que vai forçar esse fluido. Ou pego até a... Não, geralmente eu tenho bomba, até quando eu tenho, por exemplo, uma usina térmica, né, que eu tenho lá o meu condensador, aqui no casco dele vem o vapor, e aqui sai o condensado. Os tubos, para onde eu vou passar o fluido do rio, né, geralmente eu tenho lá no rio, na tomada do rio, eu tenho algumas bombas bem grandes, né, que vão fazer essa movimentação. Daí antes das bombas eu vou ter alguma grade para evitar vir muita sujeira do rio, mas mesmo assim essa água vem bem nojenta, assim, bem cheio de impureza, lodo, né? Então é um problema para a convecção interna. Então a gente vai dar uma olhada aqui em geral sobre o que é essa parte de convecção forçada interna, né? Quais são as dificuldades, as facilidades, né? O caso mais comum que a gente vai ter de trocador de calor é esse aqui, certo? Vocês lembram que eu falei que a convecção externa, né, ele tá a superfície sólida, ela influencia o fluido, mas não influencia todo ele. Não sei se vocês lembram disso. Isso na aula presencial ainda. Né? Lembro que tem sempre uma região onde o escoamento não foi influenciado pela presença do sólido, né? Chegou a lembrar disso? Por exemplo, a minha placa. Tem aqui a minha placa plana, daqui eu tenho o escoamento, e eu tenho a região da camada limite, onde ela está influenciando o escoamento aqui dentro. Mas tem uma região aqui de escoamento livre, onde aqui as condições de escoamento não foram influenciadas. No escoamento interno, a gente tem ele em uma certa etapa, né, uma certa distância aqui, ele vai ser totalmente influenciado pelas superfícies. Então, essa é a nossa diferença, né? A superfície sólida está influenciando o escoamento inteiro. A gente vai usar os termos tubos, dutos e condutos, né? Tem uma certa diferenciação, mas a gente não vai entrar muito nisso, né? Em geral, seção transversal circular a gente chama de tubos, mas eu também posso ter tubo quadrado, né? Mas em geral, essa é a diferenciação. E não circular, dutos, né? Então, tubos, circular, dutos. Mas alguém aí trabalha com a parte de caldeiraria? Né? Eu trabalhei na função um tempão, mas era mais a parte de indução ali, na fornalha elétrica. Sim, mas já ouvi isso falar ver um tubo de seção quadrada, né? Sim, isso sim. É bem comum o termo, né? Então, apesar daqui falar tubo circular e duto diferente, mas a gente fala tubos, né? Tubo quadrado, tubo, né? Isso não influencia. Mas aí a gente vai ver como fazer para calcular, né, o número de renos em condições diferentes, em seções transversais diferentes. E a parte de transferência de calor, né, que é o importante aqui da nossa disciplina. Deixa eu ver aqui. Caso simples. A gente vai trabalhar bastante com experimental, né, gente? Que nem na última aula.
Tem bastante correlação experimental, tanto para perda de carga. Opa, eu não estou conseguindo ver aqui. Sou eu, professor. Vai falar. Só curiosidade, o senhor falou o duto e o tubo ali, o conduto. Como é que seria o conduto? Conduto. Olha, o livro nem fala disso aqui. Então passa. Só usou o exemplo aí que tem. Mas todos eles vão ser para mais ou menos o mesmo princípio, né? Tranquilo. Mais ou menos o mesmo. A conduta é mais utilizada em usinas, né? Pelo menos já vi falando assim, eles falam conduto forçado quando tá com pressão, mas não sei se tem alguma coisa a ver. Eu acho que isso vai depender mais realmente do dia a dia, de qual é o termo que é usado, que nem usar tubo quadrado, né? Vai depender mais de como usar. Conduto também é usado bastante na parte elétrica, né? Mas isso depende bastante aí da nomenclatura que usa no dia a dia. Todos eles vão indicar a mesma coisa, né? Eu tenho uma seção, um certo comprimento aqui, L, e nessa disciplina o que a gente está interessado é um fluido passando por dentro ou por fora e uma transferência de calor, né, entre eles. A gente vai ver também, na verdade isso aqui é mais de McFlu, né, que o atrito ali, a viscosidade, tudo isso, né, quando eu vou diminuindo a velocidade, aumentando a velocidade, tudo isso também vai gerar um certo aumento na temperatura do fluido, né, já que a gente tem essa energia mecânica sendo transmitida em energia térmica. Mas ele é pequeno para justificar a gente considerar isso nos cálculos, em geral, né? Em geral a gente vai estar trabalhando com um fluido aquecido, uma superfície aquecida, então isso é pequeno para a gente levar em consideração. Como é que funciona o escoamento dentro de um tubo, duto ou qualquer dos equivalentes aqui? Deixa eu só trocar a cor aqui. Eu tenho o tubo, né? E eu tenho daí o meu escoamento. E eu tenho daí essa variação de zero. Aqui é uma região já X qualquer do tubo, né? Bem longe da região de entrada. Eu tenho a velocidade variando de zero, velocidade relativa aqui, né? De zero até a minha velocidade máxima. Né? E eu tenho daí também uma velocidade média. Dependendo do modelo que eu estiver utilizando, né, para fazer as contas de como está atravessando a massa, né, o escoamento mássico e tudo mais, o fluxo mássico, eu posso usar essa velocidade média aqui nas contas, né? Para o escoamento laminar, essa velocidade média é a metade da velocidade máxima. No turbulento daí já muda, né? O perfil muda um pouco no escoamento turbulento. Mas vocês lembram disso, né? Quando eu tenho um escoamento, a gente vai ver a região de entrada, mas quando eu tenho um escoamento dentro de uma tubulação, eu tenho um ponto onde as camadas limites se encontraram e todo o escoamento daí é influenciado pela superfície, né? Que nem eu comentei. Vamos lá. Aqui a gente vai entrar na parte de velocidade e... deixa eu trocar o slide aqui. De velocidade e temperatura média, né? E temperatura média. No escoamento externo, a velocidade do escoamento ele serve como uma referência para avaliar o número de Reynolds. Vocês lembram disso? No escoamento externo, eu tenho que especificar uma distância x, por exemplo, se for em uma placa plana, aonde eu vou avaliar o Reynolds. Eu vou avaliar o Reynolds local aqui, o Reynolds em x, né? Aqui no escoamento externo. No interno, a gente não tem escoamento livre, então a gente tem que ver qual é a alternativa que eu vou fazer para achar o Reynolds, né? Então a gente tem que a velocidade no tubo, ela varia do zero na parede até uma velocidade máxima no centro, como a gente viu, né? E a gente pode daí ver, a partir desse meu perfil, uma velocidade média. Então, para ver o Reynolds de escoamento interno, a gente vai estar trabalhando muito com a velocidade
média. Né? Faz sentido, eu estou usando uma velocidade média. Aqui eu usava a velocidade local, né? Mas na tubulação é um pouco diferente o conceito. Até porque chega um ponto onde ele está completamente desenvolvido que essa velocidade média ela não vai mais se alterar, né? Se for um escoamento incompressível. Então vamos botar aqui. Ela não se altera para caso incompressível. Se a área for constante. Deixa eu só liberar a entrada de alguém na sala. Se a área for constante, eu acho que é isso, incompressível e se a área é constante, daí ele não vai se alterar esse valor da velocidade média, né? Então, como é que a gente vai achar essa velocidade média? Né? A gente vai partir da conservação da massa. Pessoal, sempre trabalhando com incompressível aqui, né? A gente não está entrando na parte de compressibilidade, que daí já complica bastante, mas 90% aí dos casos que a gente vai estar trabalhando, talvez até mais, vai ser incompressível. Lembra que eu comentei, né? Todos os líquidos que a gente vai estar trabalhando em engenharia, a gente vai considerar incompressível. E praticamente todos os gases, né? Só gases a velocidade muito elevada que a gente vai estar trabalhando com a parte de compressibilidade. Se não, a gente vai considerar incompressível. Então, para as aplicações que a gente vai ver aqui no curso, pelo menos, incompressível. Mas vocês têm que ter noção disso aqui, é uma simplificação, e ter noção de por que foi feita essa simplificação, né? Tá tranquilo, né? Essa parte incompressível. Então, conservação da massa. M ponto, o que ele vai ser? Massa específica, vezes a minha velocidade média, vezes a minha área da seção transversal, né? Eu tenho aqui uma seção transversal. Eu tenho uma velocidade média passando por aqui. E eu tenho uma massa específica do fluido, né? Ou a densidade do fluido passando por aqui. Eu sei quanto de massa está passando por aqui, né? Só conferir as unidades também. Massa específica o que é? Quilograma, metro cúbico, né? Velocidade, metro por segundo. Área, metro quadrado. Corta, fica aqui metro cúbico em cima e metro cúbico embaixo. No final vou ter em unidade de quilograma por segundo. Então, isso aqui é a minha taxa mássica, né? Meu M ponto. A vazão mássica, taxa mássica, né? Por unidade de tempo, né? Outra forma daí de obter isso aqui, como é que é? Fazer a integral na área da minha seção de ρ, a velocidade U. Opa, aqui ficou bem ruim de enxergar. U como uma função de R, né? Estou trabalhando aqui com coordenadas cilíndricas, de área da seção. Ok? Daí vai ter outros casos, né? Então, se a gente tem um tubo circular de raio R, né? Vou botar aqui. Tubo circular de raio R, como é que vai ficar a minha velocidade média? Velocidade média vai ser igual a, daí eu vou colocar esse meu integral. Eu isolei a velocidade média daqui, ó, gente, tá? E eu joguei esse meu ρ e a área da seção dividindo para cá, ok? Então vai ficar como? ρ U de R DAC dividido por ρ da seção. Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu até trocar a cor porque vai chegar ali perto do outro, vai confundir. Integral de 0 até R circular, hein? De ρ U de R vezes 2 π R dr. Isso aqui o que eu escrevi?
Isso aqui é o meu dA, né? Meu elemento dA, eu passei para 2πr/dr. Estou trabalhando agora com a minha variável raio. Até porque a minha velocidade U é função do raio. Dividido por ρ πr quadrado, que é a minha área. Isso aqui vai dar 2 sobre r quadrado, integral de 0 a r, de U de r dr. Daí quando eu sei o perfil da velocidade média, né, eu consigo determinar, quando eu sei o perfil de velocidade que tem dentro do meu tubo, se for laminar eu sei qual é esse perfil, né, eu consigo jogar aqui e achar qual é a minha velocidade média. Né? Tranquilo essa parte? Deixa eu voltar aqui. Ok. Ok? Tá. Quando ele é aquecido ou resfriado também, né, enquanto o escoamento atravessa o tubo, a gente vai ter que a temperatura em qualquer seção transversal ela vai mudar da superfície até um valor, que pode ser um valor máximo ou um valor mínimo, né? Depende do que está aquecido e do que não está. Ele vai ficar assim, ó, por exemplo. Vamos dizer que aqui eu tenho tubo, tubo. E a superfície está aquecida. A temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho a temperatura da superfície no tubo circular, né? Ok? Como é que vai ficar isso aqui em termos da temperatura do meu fluido? Eu vou ter, numa seção, vamos colocar em termos de magnitude de temperatura, né? Eu vou vir até ele ter uma magnitude aqui de T da superfície. Eu tenho uma continuidade, né, gente? Superfície é um termo no estudo das térmicas, né? A gente tem que lembrar assim, a superfície ela não tem volume, ela não tem massa, né? Ela é algo imaginário. Então ela não armazena energia, ela não gera energia, né? A gente pode até colocar um elemento de geração ali, mas ela não vai armazenar. Então eu tenho que ter uma continuidade ali de propriedades. Eu vou ter uma continuidade de temperatura na superfície, entre o fluido e a superfície. E eu vou ter daí um perfil... Oh, caramba! Vou ter daí um perfil assim, ó. Né? Onde aqui é a minha temperatura mínima e aqui é a minha temperatura TS. Vocês estão conseguindo imaginar? O núcleo do meu escoamento, que eu tenho um M ponto aqui de fluido, ele está mais frio. Faz sentido, né? Porque a parede está quente, então ele está com uma temperatura reduzida. O que a gente vai fazer daí é trabalhar de uma forma onde eu transformo isso aqui num perfil assim, ó. Muitas vezes eu vou estar trabalhando com isso. Num perfil de temperatura T média. Né? Daí, claro, eu tenho que conhecer o perfil da temperatura. Isso é um pouquinho mais complicado, né? Deixa eu ver aqui se eu vou passar isso aqui. Bom, vamos só para a parte da energia aqui. Então, a energia do fluido ela vai ser igual ao meu M ponto Cp temperatura média, né? A energia transportada para o fluido através de uma seção transversal do escoamento ela vai ser igual a um valor se eu colocar uma temperatura média, né? Daí eu posso, se eu tiver o meu perfil de temperatura, encontrar, né? Eu faço aqui a integral de M ponto Cp temperatura como função do raio, que seria esse padrão aqui que a gente está vendo, né? Derivado aqui, né, do dm, mas vamos ver se a gente vai estar trabalhando com esses perfis aqui de temperatura. Eu acho que a gente não vai chegar a brincar muito com isso aqui. Ver qual é minha temperatura média, né?
geralmente a gente vai estar trabalhando aí com o valor da temperatura média já vai ter sido fornecido, né? A gente vai ter uma temperatura média na entrada e uma temperatura média na saída, né? A gente não vai querer saber qual é a temperatura média da sessão, geralmente. Deixa eu só permitir uma entrada aqui, um pouquinho. Ok? Mas se a gente precisar disso aqui, eu volto nessa parte para a gente desenvolver uma integral dessa para ver como é que eu acho o perfil a temperatura média a partir de algum perfil de temperatura. Mas a princípio vamos deixar isso passar um pouco. Uma coisa que vai impactar bastante, tanto no escoamento quanto na transferência de calor. Se o escoamento ele é laminar ou turbulento. Por quê? Eu vou pegar correlações diferentes. Se for laminar, eu consigo uma solução analítica, né? Se for turbulento, eu vou pegar correlações diferentes. Então é muito importante eu saber se é laminar ou turbulento, né? Isso vai depender, essas condições de escoamento vai depender da velocidade, da geometria, né? Das propriedades do fluido. E a transição disso aqui não ocorre repentinamente. Eu tenho uma faixa de velocidades onde pode oscilar de laminar para turbulento. Se eu tiver um experimento bem controlado, eu consigo ter regime laminar a velocidades muito mais altas do que eu teria na indústria, por exemplo. Mas, como a gente vai estar trabalhando com casos de indústria, assim, né? Então a gente vai ter que usar valores médios ali, valores aproximados. A gente vai usar o que a literatura vai passar para a gente, né? A não ser que eu tenha algum experimento muito específico, que eu quero realmente visualizar se ele é laminar ou turbulento, mesmo para uma velocidade fora da que a literatura recomenda, daí tudo bem. Daí eu vou ter que fazer uma análise diferente. Mas a princípio a gente vai usar os valores recomendados. Para tubo e se é laminar ou turbulento, a gente vai usar daí o nosso amigo aqui, Reynolds, né? E para uma seção transversal, circular, como é que eu vou obter o meu Reynolds? Rho, V, médio, né, a gente está falando disso até agora. Qual é o comprimento característico? O diâmetro, dividido por μ, né? Ou V médio, D, né? Onde isso aqui é a minha viscosidade cinemática. Deixa eu apagar aqui que eu fiz só uns rabiscos embaixo. Que é a viscosidade cinemática, né? Tem a viscosidade dinâmica e aqui a minha viscosidade cinemática. Ambos são propriedades do fluido. Tá? Se eu tenho as condições do fluido, eu consigo tirar isso aqui de uma tabela. Se eu tenho ele definido, né, por exemplo, pressão e temperatura, e ele for um líquido ou um gás, né, eu consigo ir lá e tirar da tabela. Se for gás ideal, só a temperatura eu já tiro. Ok? Quando eu não tenho circular, quando é não circular, daí a gente vai entrar num conceito novo aqui. Não sei se vocês lembram do diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico. É uma simplificação que a gente está fazendo, que a gente vai pegar e converter, por exemplo, uma seção quadrada numa circular equivalente, né? Como é que é o meu diâmetro hidráulico? Ele vai ser igual a 4 vezes a área da seção transversal, que é 1 vezes, dividido pelo perímetro. Tá? Então ele é fabricado de uma forma, né, ele é desenvolvido de uma forma onde se eu fizer isso aqui para uma seção transversal circular, o diâmetro hidráulico vai ser igual ao diâmetro. Né? Mas se eu tiver outras seções, eu ponho lá 4 vezes a área da seção dividido pelo perímetro. Okay? Daí eu tenho um diâmetro equivalente.
Daí a gente tem agora o aspecto, né? Qual é o meu Reynolds que vai passar do laminar para o turbulento. Então, não é uma ciência exata isso aqui. Vai depender bastante, né? De laminar para turbulento, vai depender bastante, vai depender de fatores como vibração, né? Se essa tubulação está ligada direto numa bomba ali, a bomba tá chacoalhando, ele vai entrar no escoamento turbulento antes, né? Vai depender da rugosidade. Rugosidade do tubo. Então, se tem incrustações ali dentro, né? Se eu estou trabalhando com fluido que passa por dentro desse tubo e esse fluido ele tem impurezas, elas vão sedimentando na parede do tubo, vai aumentando a rugosidade, ou vai corroendo, né? Às vezes eu construo lá a minha tubulação, eu tenho um trocador de calor de um tipo de aço, eu tenho a bomba de outro tipo e eu tenho a válvula de outro tipo. Pô, isso aí, dependendo do fluido que eu estou usando, tem aquela corrosão galvânica, né? Então eu vou ter uma rugosidade interna ali por causa de corrosão elevada. Isso aqui vai influenciar também. Flutuações, tem vários parâmetros, né, que vão influenciar isso aqui. A velocidade, com certeza, né, a velocidade. Mas ela já está entrando no Reynolds, né. Vibração e rugosidade não entra, né, na equação do Reynolds. Então, são parâmetros que eu posso ter controle se eu tiver um experimento muito bem controlado, mas geralmente eu não tenho controle disso aqui, né? Maior parte prática de escoamentos a gente diz, né, que ele é laminar. Isso aqui é importante, tá, gente, para a disciplina. Se Reynolds for menor que 2300, é bem o que a gente usa mesmo, assim, em livros e correlações para fazer os estudos. E completamente turbulento para Reynolds maior que 10.000. E a transição fica entre os dois, né? Entre os dois eu tenho transição. Ok? A gente tem outros casos, né? Acima de 4.000 pode já se tornar turbulento. Em alguns casos eu posso ter laminar acima até de 100.000, se eu estiver bem controlado. Mas isso depende bastante. Agora, pessoal, eu quero que vocês me digam aí a impressão que vocês têm de diferença de análise do Reynolds, escoamento interno e externo, de laminar de escoamento interno e externo. Vamos lá, qual a impressão da diferença principal que vocês vê? Eu vou até desenhar aqui para facilitar. Eu tenho uma tubulação e eu tenho uma placa plana bem comprida. E eu tenho um escoamento, vamos dizer até que a uma velocidade média aqui, ó, e aqui também, está entrando a uma velocidade média. Qual é a diferença dos dois em termos de laminar turbulento? Ninguém se arrisca? O tempo que vai se tornar laminar, tipo, na placa, pode ficar mais tempo em laminar, alguma coisa assim ou não? É alguma coisa assim mesmo. Aqui na placa eu vou ter uma região laminar, região em transição, depois uma região turbulenta, né? No tubo a gente não fala isso. Eu tenho, claro, uma região de entrada, onde o meu escoamento ele vai encostar na parede, vai se desenvolver até as camadas limites se encontrarem, que a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco, a região de entrada. Mas, geralmente, essa região de entrada é muito pequena, perto da tubulação inteira. Estou trabalhando com, sei lá, 100, 200 metros de tubulação. Então, corta fora isso aqui, eu considero que todo o escoamento foi plenamente desenvolvido.
Aqui eu tenho laminar, aqui eu tenho turbulento. Aqui eu vou ter ou um ou outro. Tirando a região de entrada, né? Entenderam? No escoamento interno, o que vai depender é a minha velocidade de escoamento antes, claro, outras condições, o tipo de escoamento e tudo mais. Mas, se eu tenho uma bomba escoando nesse tubo, né? Vamos dizer assim. Eu vou lá e eu tenho uma chave que vai aumentando a velocidade da bomba, do escoamento. Se está bem baixinho, o escoamento é laminar. Ele não é laminar um pedaço depois que é turbulento, ele é laminar na tubulação inteira. Daí eu vou aumentando, 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 aumentando até chegar em turbulento. Daí quando ele é turbulento na tubulação inteira. Entenderam? Aqui é a diferença. No escoamento externo tem uma região, depois a outra. Aqui, quando eu estiver trabalhando com problemas em escoamento interno, eu vou falar que ele é ou laminar ou turbulento. Ficou bem clara essa diferença? Sim, tranquilo. Beleza. Então vamos falar daquela região de entrada. Pergunta boa de prova essa. É. Vamos ver. Região de entrada. Então considere o fluido entrando, né, uma velocidade uniforme, constante. Daí a gente tem o não deslizamento. Deixa eu desenhar primeiro aqui. Deixa eu só ler se não tem nada aqui importante que eu possa esquecer. Bom, isso aqui eu vou passar bem rápido, porque isso aqui a gente já viu em McFlow, né? O que está acontecendo na região de entrada? Eu tenho escoamento vindo, né? Escoamento homogêneo aqui. Ele encostou na superfície, não deslizamento. Daí eu vou ter as camadas limite crescendo até chegar numa região do centro. Quando as camadas limite da superfície se encontram no centro, todo esse mesmo escoamento foi afetado pela tubulação. E dali para frente ele não muda mais. Daí tu vai me perguntar, tá, mas o que define então a velocidade? Porque se eu tenho uma tubulação muito longa, eu vou ter muita perda de carga, né? Então eu preciso ter, o que eu vou avaliar depois, que vocês vão ver que é perda de carga, é a diferença entre a pressão que eu tenho aqui na entrada e a pressão que eu tenho aqui na saída. Ela que vai me definir o escoamento inteiro, né? Então ela que vai a pressão seria, no nosso caso aí de fluidos, né, essa força motriz, usando o termo aí errado, né, porque pressão é força sobre área, mas seria a força motriz que faz o escoamento ocorrer. Eu preciso ter uma diferença de pressão aqui. Então aqui ele entrou assim homogêneo, daí chega num ponto, ele vai ser influenciado pelas paredes, mas aqui no meio ele está reto ainda. Daí chega num ponto onde ele está completamente desenvolvido. Percebam que a velocidade no centro ela vai aumentando, né? Para manter a conservação da massa. Se eu reduzir o escoamento nas paredes, eu tenho que aumentar no meio, para manter a mesma quantidade de massa num escoamento incompressível. Né? Faz sentido isso. Então, essa região aqui é o que a gente chama de comprimento de entrada. Comprimento de entrada, né? Daí eu também posso ter isso para a região térmica, né? O fluido ele vai ter uma temperatura uniforme, daí ele encontrou uma superfície com uma temperatura diferente, ele vai começar a esquentar até encontrar o núcleo. Quando ele afetar a temperatura no núcleo, ali as camadas limite térmicas se encontraram. Qual é a diferença? Que ele vai continuar esquentando mesmo depois disso, né? Até atingir uma temperatura homogênea, né? Deixa eu só ver aqui. Região térmica. Daí depois ele vai continuar sendo afetado pela temperatura. Ó. Mas isso aqui a gente já viu um pouco dessa parte, né? Da camada limite térmica, não para interior, mas a gente já viu para a parte externa. Deixa eu ver se eu vou passar isso aqui ou se eu vou dar seguimento.
Bom, daí a gente tem comprimentos de entrada diferente. Deixa eu até anotar aqui, né? Comprimento de... Deixa eu só ver se ele está falando do térmico ou... Comprimento de entrada hidrodinâmico, né? Laminar. É aproximadamente 0,05 Reynolds de diâmetro. O comprimento térmico laminar, deixa eu só permitir a entrada aqui na sala. Ele vai ser aproximadamente Prandtl vezes o L hidrodinâmico laminar, certo? E turbulento daí é um pouco diferente, né? O L hidrodinâmico turbulento ele vai ser igual a 1,359 diâmetro vezes Reynolds na 1/4. E o L térmico turbulento ele vai ser aproximadamente igual ao hidrodinâmico também. E como eles são muito curtos, a gente vai dizer que ele é aproximadamente igual a 10 diâmetros. Né? O hidrodinâmico, dependendo do Reynolds, ele pode chegar até 115 diâmetros, o laminar. Então esse aqui, ele pode chegar até mais ou menos 115. E esse aqui 10 diâmetros, né? Então é menos de 10%. Quer dizer, o escoamento se desenvolve muito mais rápido quando eu estou trabalhando com turbulento, né? A turbulência ela carrega a quantidade de movimento, né? A velocidade de certos pontos do fluido para outros, a temperatura de certos pontos do fluido para outro. Então a gente tem essa movimentação por causa da turbulência. Então eu tenho os comprimentos de entrada sendo desenvolvido muito mais rapidamente. Deixa eu só ver o que eu vou passar daqui. Vamos para análise térmica geral. Isso aqui é uma que importa pra gente, né? Se precisar de alguma coisa que eu passei, depois eu volto. Mas por enquanto vamos focar na nossa disciplina aqui. Análise térmica geral. Geralmente, né, se a gente está trabalhando aí com um trocador de calor, eu vou ter uma taxa de transferência de calor, ou uma taxa de transferência de calor, e vamos dizer que eu tenho daí um certo escoamento, que eu vou ter Deixa eu mudar a cor para desenhar meu volume de controle. Eu tenho aqui o meu volume de controle. Aqui eu tenho as paredes da minha tubulação. Eu tenho daí um escoamento, MCP, temperatura da saída. O E é de exit, né? Vou usar o que o livro usa aí. Ou sei lá se é exit, mas ele usa I para entrada e I para saída. E aqui eu tenho MCP, temperatura I. Né? Como é que é esse meu balanço de energia, gente? Se eu não tenho, vamos colocar aqui, não tem interação de trabalho. Né? Ok? Como aquecimento de resistência elétrica ou qualquer coisa assim, eu não tenho. Né? Nenhum termo de geração. Como é que vai ficar essa minha equação da conservação da energia aqui? A primeira lei lá. Eu vou ter que meu Q ponto igual a M ponto CP TE menos TI. Né? Então isso aqui vocês estão bem acostumados, né? Com essa
com essa equaçãozinha aqui de usar. Aonde essas temperaturas a gente vai usar daí? Temperaturas médias, né? E o que é a minha taxa de transferência de calor a partir ou do fluido, né? Então, a temperatura do fluido escoando em um tubo, ela vai se manter constante se eu não tiver nenhuma interação de energia através da parede, né? Ou trabalho. Isso aqui é óbvio, né? Vou manter aqui meu MCP. Isso porque a gente também está desconsiderando daí aquela parcela do atrito que se transforma em energia térmica, né? Mas tudo bem, isso é uma parcela pequena. A gente vai desconsiderar. Só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu só abrir aqui o... eu ia falar isso. Vou ter que botar baixinho que eu tô com um microfone desse aqui, ó. Tá? Mari? Mari? Não, eu só tô te falando que eu tô com esse microfone daí, só cuidar. Mas tá baixinho. Sim, sim. Só pra avisar. Voltei. Então tá. Então, dependendo da situação, a gente vai considerar, por exemplo, na superfície, temperatura de superfície constante ou fluxo de calor constante na superfície. Lembram disso que a gente viu também para o outro tipo de convecção? São duas condições que a gente pode considerar, daí vão ter implicações. Condições de contorno, vamos dizer assim, né? Ou a temperatura da superfície é constante. Vou botar aqui. Condições comuns. Ou a gente tem um fluxo de calor, lembram disso? Fluxo de calor na superfície, que é esse meu Q ponto minúsculo. Às vezes eu coloco esses duas aspas para saber que é por unidade de área, mas o livro não usa assim. Então, se não usar, não tem problema. Eu também vou abandonar isso aqui mais para frente. Da superfície igual a constante. Como é que a gente pode idealizar essa condição de temperatura de superfície constante? Hein, gente? Se, por exemplo, eu tenho mudança de fase, como ebulição ou condensação, né? Então, o meu fluido ele vai estar a uma temperatura constante, praticamente. E ocorrendo na superfície interna do tubo. Então, essa vai ser uma condição de fluxo, uma condição de temperatura prescrita constante. A condição de fluxo de calor constante é quando eu tenho um tubo submetido, por exemplo, à radiação ou uma resistência elétrica, que daí eu consigo controlar ali a potência dela, né? Daí eu tenho um fluxo constante. Então a temperatura constante aqui, deixa eu botar em outra cor, poderia ser com mudança de fase, que é bem comum, né? Eu ter trocador de calor que opera com mudança de fase. E Q ponto também, ó, o fluxo de calor constante é quando eu tenho, por exemplo, a resistência ou radiação, que daí é uma quantidade em watts por metro quadrado que está chegando ali constante, né? Esse meu Q ponto S, né? Ele vai ser expresso dessa forma. Hx, que é o meu coeficiente de transferência de calor local, temperatura da superfície menos temperatura média do fluido, em watts por metro quadrado, tá, gente? Cuidado, deixa eu botar assim, cuidado que o minúsculo ali é fluxo, é watts por metro quadrado, não é taxa. Certo? Deixa eu só ver aqui. Temperatura média, ela vai mudar durante o aquecimento, né? Por isso quando H tá... Bom, isso aqui são só umas considerações sobre a temperatura. Então vamos trabalhar mais especificamente com quando eu tenho um fluxo de calor constante na superfície.
Qual que é esse caso? Por exemplo, radiação, né? Resistência elétrica. Então, quando eu tenho esse caso aqui especificamente, deixa eu só um pouco, gente, eu vou ter que ver. Já volto aqui, uns minutinhos. Voltei, vamos lá. Quando eu tenho esse caso, né, de fluxo de calor prescrito, como eu falei, eu vou ter lá a minha tubulação e eu tenho alguma coisa fornecendo, né, um fluxo térmico nessa minha superfície constante, né, em toda a superfície. Então, dependendo do caso, eu posso aproximar dessa forma. E daí eu vou ter uma variação da temperatura, né? Vamos colocar aqui um gráfico de temperatura, comprimento x, que é o meu comprimento total, e aqui x igual a 0. Eu vou ter daí também, a temperatura da minha superfície vai variar ao longo, né? Então vamos considerar que eu tenho uma região de entrada aqui pequena, região de entrada. Vou desenhar o gráfico, depois a gente interpreta ele. E eu vou ter aqui do meu fluido a temperatura de entrada, e aqui a minha temperatura de saída. Isso é bem visto, essas gráficos de variação de temperatura pelo comprimento, né, na parte daí vai ser na disciplina de trocador de calor, mas a gente vai ver uma análise agora, né, um pouquinho. Daí que eu vou ter a região de entrada, daí depois eu tenho uma temperatura da superfície crescendo proporcional, temperatura da superfície, né? Então ela vai ser, a temperatura da superfície vai ser menor logo ali na entrada, onde o fluido está entrando, né? E daí depois ela vai crescendo, depois ela vai seguindo de uma forma reta e paralela aqui. Vai ser esse meu ΔT igual a temperatura da superfície menos temperatura média do fluido, que é igual a meu Q.S sobre H. Okay? Da minha região completamente desenvolvida. Essa minha taxa, né? Quando eu tenho meu Q ponto constante, eu posso representar dessa forma. Vezes a área, certo? A área de superfície. Que é igual ao que a gente viu no outro slide, m.cp ΔT. Temperatura da entrada menos temperatura da saída. Então, a temperatura média do fluido que a gente vai estar utilizando aqui vai ser, né, a temperatura média na saída aqui na saída, né, o TE, ele vai ser como? Temperatura média da saída igual ao meu TI mais Q.S, área da superfície, sobre M.Cp. Isso aqui é bem claro, né, gente? Só peguei esses dois lados da equação e trabalhei com eles.
Vamos dizer que é um exemplo, um problema nosso, né? Eu vou saber qual é o meu Q ponto, eu sei qual é a área de superfície, eu sei qual é a vazão máxima e o CP. E digamos que eu tenho a temperatura na entrada. Eu consigo achar qual é a temperatura da saída, sobre essas condições, né? A temperatura média do fluido ela vai variando linearmente, como a gente pode ver no gráfico ali, né? Quando eu tenho um fluxo de calor na superfície constante. A da superfície, a gente pode ter daí que a minha temperatura da superfície ela vai variar dessa forma, né? Q ponto S igual a H, temperatura da superfície, menos temperatura Tm. Né? Onde esse Tm aqui é a temperatura média ali do fluido ao longo da tubulação, né? Não é nem na entrada nem na saída, vai ser pontual. Então eu consigo com isso, né, achar que a minha temperatura da superfície ela vai variando também a partir da região completamente desenvolvida, paralela a essa Tm. Né, o gradiente da temperatura média do fluido, daí a gente pode determinar ele analisando só um pequeno volume desse meu escoamento. Vamos ver se eu faço isso aqui. Não, acho que não é uma coisa que ele vai cobrar isso agora, então deixa eu ver que horas são, 8 horas. Vou passar pra gente conseguir chegar nos exemplos dessa parte. Mas só para concluir, né? No escoamento completamente desenvolvido em um tubo, quando eu tenho um fluxo de calor constante na superfície, o gradiente de temperatura ele independe de x. E a forma do perfil de temperatura não se altera ao longo do tubo, né? Então vamos colocar um tubo aqui, como é que vai ficar isso aqui, né? Que eu quero dizer. Eu tenho aqui um perfil de temperatura e outro perfil de temperatura, onde eu tenho essas temperaturas T de R, T de R. Não vai variar do meu ponto x1 ou x2. Então, quando eu tenho fluxo constante, né, fluxo de calor constante, o perfil de temperatura não vai variar ao longo do tubo. Né? As temperaturas na superfície vão TS1, TS2, mas o perfil não. Entenderam? Né, olha aqui, a temperatura de superfície vai crescendo junto com a temperatura Tm aqui, né, pontual do fluido. O perfil vai se mantendo constante, todas as temperaturas vão subindo, ok? Mas o perfil vai se mantendo constante, ok? Então vamos ver o outro caso, quando eu tenho daí temperatura constante na superfície. Que caso é esse, gente? Onde eu tenho uma tubulação com temperatura prescrita na superfície interna do tubo. Que eu falei agora há pouco, que caso real que a gente encontra isso? Hein? Vamos lá, pessoal, alguém se arrisca aí. Vamos, que caso prático que eu tenho onde minha tubulação mantém uma temperatura constante na superfície. Trocador de calor, alguma coisa assim ou não?
É, mas tem um caso específico de trocador de calor. O que que eu tenho ali dentro dele? Gases, vapor, uma coisa assim. Quase. Tem que estar mudando de fase, né, gente? Quando tem mudança de fase, daí a minha temperatura vai ficar na temperatura de saturação do fluido, né? Então, daí eu tenho a temperatura constante aqui, que seria o caso, por exemplo, de mudança de fase. Ah, se eu pegar, eu quero saber quanto que eu estou transferindo de calor, a partir ou de um escoamento para o tubo, né, o escoamento que está ali dentro. Voltando, né? Como é que eu represento isso? Q igual a H, área da superfície, né? Lei de resfriamento de Newton. Vezes a delta T médio, que é a temperatura da superfície, menos a temperatura fluido médio. Né? Onde H é o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. A área da superfície de transferência de calor é o meu AS, né? Vai depender se é um tubo, mas se é um tubo circular ou não. E o meu ΔT é uma forma adequada da diferença de temperatura média entre o fluido e a superfície. Então a gente tem que ver como é que vai estar trabalhando essas temperaturas médias, né? Quando eu tenho o caso da temperatura da superfície constante, Ts igual a constante, né? O meu ΔT médio, que seria isso aqui, né? O ΔT médio, ele pode ser aproximado com uma diferença média aritmética de temperatura dessa forma. Então, meu ΔT médio, por causa da temperatura prescrita, hein, gente, na superfície. ΔT média aritmética, que vai ser igual a ΔTI, né, de entrada, mais ΔTE sobre 2. Que vai ser igual a temperatura da superfície menos temperatura da entrada, mais temperatura da superfície menos temperatura da saída, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a TS menos TB. O que é o meu TB? TB é igual a TI mais TE sobre 2, que é a temperatura média da massa de fluido. É a média aritmética das temperaturas médias do fluido. Tá? É a média aritmética da média da temperatura na entrada. Esse TI já é uma temperatura média, e TE, que é a temperatura de saída, já é uma temperatura média também, de saída. Né? Então o TB é uma média aritmética entre essas duas temperaturas médias. Ok? Com isso a gente está considerando que a temperatura média do fluido varia linearmente, né? É difícil esse ser o caso, mas é uma aproximação. Então a gente vai geralmente ter resultados aceitáveis, mas nem sempre. Então a gente tem que ver como é que vai avaliar essa temperatura média, esse ΔT médio. Vamos considerar então um aquecimento de um fluido em um tubo, seção transversal constante, cuja superfície interna é mantida a uma temperatura constante Ts, né? Então deixa eu desenhar aqui o meu tubo. Caso diferente, né? No outro caso tinha um fluxo térmico na superfície do meu tubo. Agora não. Agora a temperatura dele é constante e eu tenho um fluido entrando aqui a uma temperatura Ti, saindo uma temperatura Te. Como é que vai ficar meu gráfico? Aqui é o comprimento L, meu eixo X, temperatura. Eu vou ter uma temperatura da superfície constante, um Ts da superfície. E o meu fluido, daí ele vai entrar a uma temperatura mais baixa. Então ele entra em uma temperatura Ti, e geralmente o que eu tenho é isso aqui, ó. Onde aqui no final, em L, eu tenho daí um ΔTE para uma temperatura TE. E aqui eu tenho daí o meu ΔTI. Certo?
ele vai se aproximando devagarzinho, 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 né? A minha temperatura não é linearmente, é um pouco mais vagaroso, certo? Deixa eu só ver como é, se eu vou passar esse desenvolvimento. Bom, vamos. Deixa eu só trocar a cor aqui. Bom. Então, se eu estou aquecendo o tubo, o fluido, em um tubo que ele tem uma temperatura da superfície constante, né? A temperatura média do fluido vai aumentar na direção do escoamento, como está apresentando aqui, né? Meu Tm do fluido vai aumentando na direção do escoamento, ok? O balanço de energia para um volume de controle diferencial, deixa eu pegar aqui, 12. Se eu pegar um volume de controle, né, em qualquer elemento aqui, eu vou fazer um balanço de energia aqui, né, vou ter M ponto, CP, temperatura média, mais uma variação positiva aqui da minha temperatura média, e aqui eu tenho M, CP, TM, né, que ele está aquecendo, devagarzinho, mas está aquecendo, e aqui, daí aqui eu tenho uma variação térmica, né, que está entrando, que é igual ao meu H, temperatura de superfície menos temperatura média, vezes a minha área dA. Né? Estou inserindo um infinitesimal ali de calor. Né? Como é que vai ficar esse meu balanço? Vou ter que meu M, CP, dTm, que é esse incremento infinitesimal aqui de temperatura, né? Vai ser igual a H Ts menos Tm das. Né? É o que a gente já viu antes, deixa eu ver se eu acho aqui. O meu MCP ΔT aqui igual a esse Q, só porque esse meu Q eu abri dessa forma, H, A e a variação da temperatura, né? Daí eu consigo chegar nessa relação. Espero que esteja claro, né? Esse MCP ΔT, né, só porque é um incremento infinitesimal, vai ser igual a UH, temperatura de superfície menos temperatura média do fluido, vezes um dA, que é isso aqui, né? O que entrou. Isso aqui igual ao meu MCP e o incremento em temperatura, certo? Então o que eu estou dizendo? É o aumento da energia do fluido, que vai ser representado pelo aumento da temperatura média, por isso aqui, ó. Esse aumento da energia térmica do fluido é igual ao calor transferido por convecção, que é isso aqui. Então aqui o lado esquerdo representa esse aumento da energia térmica no fluido e o direito representa o que ele pegou por convecção da superfície do tubo, né? E a gente tem daí que o meu dTm é igual a menos D, temperatura de superfície, menos temperatura média. Porque minha temperatura da superfície é constante, né? Então, se a gente substituir e reorganizar, a gente pode ter o seguinte: dTs menos Tm dividido pelo Ts menos Tm igual a menos H. Estou substituindo meu dA também. Deixa eu colocar aqui. Meu dA eu vou substituir por perímetro vezes um dx, né? Porque isso aqui é uma seção infinitesimal circular, onde eu tenho aqui um dx e um perímetro, né? Menos H perímetro sobre m ponto CP dx. Se eu integrar de zero, vamos estar aqui, integrando de x igual a zero até x igual a L,
eu vou ter o resultado seguinte: Ln, temperatura da superfície menos temperatura da saída, dividido pela temperatura da superfície menos temperatura da entrada, igual a menos H a m ponto Cp. Deixa eu deixar um tempinho aí só para vocês vendo a equação, né? Onde essa minha área aqui vai ser P vezes L, né? A área da superfície do tubo. H é o coeficiente médio de transferência de calor que a gente tem. Se eu tomar a exponencial nos dois lados, eu consigo achar daí o perfil da minha temperatura que é o que eu quero, né? Eu consigo achar a minha temperatura TE igual, eu consigo achar a temperatura média na saída, né? Temperatura da superfície menos TS menos TI exponencial de menos H, área da superfície, sobre M ponto Cp. Então eu consigo achar, para esse caso, qual é a minha temperatura na saída. Se eu tiver essas informações, né? Então a diferença de temperatura entre o fluido e a superfície ela vai diminuindo exponencialmente na direção do escoamento. Assim como... Só um pouco, estou me ligando. Assim como a taxa de decaimento depende da magnitude desse expoente aqui. Olha só como é que está acontecendo o gráfico. Ela vai, a diferença, né, esse meu ΔT, ele vai diminuindo exponencialmente. Então esse parâmetro dimensional a gente vai ver que é o número de unidades de transferência, o NUT. Mas a gente vai ver isso, né, a gente vai parar por aqui nessa parte, porque isso aqui é para disciplina de trocadores de calor. A gente vai usar bastante daí, o NUT, né? Então esse NUT ele representa a medida da eficácia do sistema de transferência de calor. Então se eu tenho NUT maior que 5, a temperatura na saída do fluido ela é praticamente igual à temperatura da superfície. Então se eu estou lá com NUT maior que... é maior que 5, a minha temperatura da saída é praticamente igual à temperatura da superfície. Então eu tenho uma alta, vamos dizer assim, eficácia, né, na transferência de calor. Ele não pode cruzar nessa temperatura da superfície, ele nunca vai poder ser mais alto. Então se eu tenho um NUT aproximadamente 5, eu posso parar aqui no dimensionamento, por exemplo, do meu trocador de calor, porque ele já chegou ao máximo que eu consigo, né? Que a minha temperatura da saída é igual à temperatura da superfície, né? Então se eu tenho NUT baixo, daí eu já posso, já me indica que eu consigo melhorar esse meu trocador de calor, assim, essa minha transferência de calor. Certo? Daí tem outro que é a minha diferença média logarítmica de temperatura. Vou só ver aqui se eu vou entrar nesse. Bom, vamos passar a diferença média logarítmica de temperatura, daí a gente faz um exemplo. Se eu pegar a minha equação, essa daqui, né, deixa eu marcar em vermelho que eu vou trazer ela. Se eu pegar essa daqui, trazer ela para cá, né, e resolver ela para, vou colocar aqui, resolver para m.cp, o que eu vou ter? Vou ter m.cp igual a menos h, área de superfície, dividido por Ln, temperatura da superfície menos temperatura T, dividido por temperatura da superfície menos Ti. Certo? Se eu substituir na equação, deixa eu fechar o negócio aqui que está fazendo barulho.
se eu substituir na minha equação nessa daqui, ó, Q igual a mCp T menos Ti, né? Só voltar aqui. Eu vou obter o seguinte. Eu não vou pedir para vocês desenvolverem isso aqui, eu só estou mostrando como a gente chegou em alguns conceitos. Por exemplo, o NTU a gente usa bastante. Ok? E agora a gente vai usar bastante isso aqui, que é a diferença média logarítmica de temperatura. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas também é uma outra medida que a gente faz daí para dimensionamento de trocadores, né? Mas vai ser para esses dimensionamentos não vai ser para disciplina de trocadores. Daí eu vou chegar na seguinte relação, que é ponto, substituir essa equação aqui nessa daqui, que é ponto igual a H AC delta T ln. É isso aqui que eu quis obter. Aonde meu delta T ln, daí vai estar encorpado esses efeitos aqui de temperatura, né? Vai ser igual ao meu TI menos TE dividido por ln de TS menos TE dividido por TS menos TI, que vai ser igual a delta TE menos delta TI sobre ln de delta T E sobre delta TI. O que é o delta TE? Isso aqui, ó, a variação de temperatura entre a temperatura média do fluido na saída, na saída e a temperatura na superfície. Delta TI, temperatura média do fluido na entrada e a temperatura de superfície, que é constante, certo? Então, essa diferença média logarítmica de temperatura, né? Delta TI é igual a TS menos TI e delta TE é igual a TS menos TE. São as diferenças entre a temperatura do fluido na superfície, na entrada do tubo e na saída, e da superfície na saída do tubo, né? Então, essa relação para delta TLN, ela é praticamente a prova de falhas, né? Ela vai representar bem aquela minha curva que eu tenho, né? Essa minha curva logarítmica. E se eu usar o meu delta TI no lugar de delta TE, o TI no lugar de TE e vice-versa, né? No máximo eu vou afetar o sinal, não vai afetar a magnitude da taxa de transferência de calor, só o sinal. Daí eu consigo corrigir vendo assim, né? Isso aqui tá incoerente. E eu posso usar ela tanto para aquecimento quanto para resfriamento de um tubo, certo? Então, ela é obtida traçando daí esse perfil real de temperatura que a gente tem, né? Em vez de eu estar aproximando por um perfil linear de temperatura, eu tenho esse perfil real. Então ela vai representar a diferença exata média de temperatura entre a superfície e o fluido. Ela vai representar bem esse decaimento, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Aquecimento de água em um tubo por vapor. Ó, que eu falei, né? Se eu tenho vapor, vapor representa o quê? Né? A não ser que eu especifique que ele é superaquecido, ele vai representar uma mudança de fase ali, né? Então, aquecido pela condensação do vapor, então eu tenho aqui mudança de fase. Se isso acontece, o que eu tenho? Tem uma temperatura prescrita, né? Uma temperatura prescrita. Vamos lá para os dados fornecidos. Eu tenho um tubo fino de cobre. Então, um
tubo cobre de 2,5 centímetros de diâmetro interno, né? Diâmetro interno. De um trocador de calor a 15 graus, a água entra a 15 graus, então aqui é a entrada, 15 graus Celsius, M ponto igual a 0,3 kg por segundo, e aquecida pela condensação do vapor vamos colocar aqui vapor a 120 graus Celsius, ok? Condensando. Se ele está condensando, está mudando de fase. Então a gente vai considerar a temperatura constante, provavelmente. Deixa eu só ver se ele não fala alguma outra coisa aqui. O coeficiente médio de transferência de calor, meu H aqui, vai ser igual a 800 watts metro quadrado, graus Celsius. Eu quero determinar o comprimento. Do tubo. Para a água chegar a T de saída. Como é que eu estava usando mesmo? T igual a 115 graus Celsius. Entenderam? Eu tenho lá um tubo com a água entrando a 15 graus Celsius e saindo a 115 graus Celsius. E aqui fora eu tenho vapor. Certo? Pessoal, percebam quando eu usei esses exemplos aqui, ó, de temperatura na superfície, né? Eu estou considerando a temperatura da superfície interna igual a temperatura, né? Vamos dizer assim, a temperatura interna da superfície constante. É isso que a gente está considerando, né? Para isso acontecer, sendo que eu tenho uma mudança de fase na parte externa do tubo, o que eu teria que ter, que esse exercício ele acabou falando para mim, que eu até escrevi aqui, para eu considerar, por exemplo, a temperatura na parte interna do meu tubo igual à temperatura do vapor. Hein, gente, o que eu preciso ter nesse tubo? O vapor está por fora, por dentro está passando água que eu estou aquecendo até 115 graus. O que eu precisava ter nesse tubo para poder permitir essa simplificação que eu estou usando? De dizer que, mesmo com o vapor passando fora do meu tubo, a temperatura aqui, temperatura interna do meu tubo, da superfície, igual à temperatura do vapor. Vamos lá, pode. Tinha que ser maior que 5 NUT ali, o NUT. Mas esse caso é para outro caso, esse do NUT aí que a gente... Tô falando coisas que a gente já viu de outras aulas, né? Não dessa aula. Vamos lá. Esse do NUT vai ser realmente aqui, se a temperatura de saída ser muito próxima à temperatura do vapor. Mas eu estou falando de outra coisa, estou falando da temperatura da superfície interna ser igual ao do vapor. Diga. Tem alguma coisa a ver com o material você cobre, que daí vai ter... Isso mesmo. Que daí eu estou desprezando a resistência térmica do cobre. Né? Porque o cobre, o cobre toca calor pra caramba, né? Então, se eu tenho uma temperatura de 120 graus fora de um tubo e eu vou lá e coloco meu dedo por dentro do tubo ali, vai queimar. O cobre ele vai transmitir esse efeito da temperatura imediatamente, né? A condutividade térmica dele é muito elevada. Então, a gente pode considerar isso por causa do cobre. São simplificações que a gente está usando. Daí, as propriedades, nesse problema, né? As propriedades da água,
eu vou pegar para uma temperatura média, né? Para uma temperatura onde eu vou ter aqui a temperatura do H2O, vamos dizer, quando eu vou lá na tabela buscar, eu não vou buscar ela para 15 graus, vai estar errado, e eu não vou buscar ela para 115 graus, que é a temperatura de saída, também vai estar errado. Eu tenho que pegar para uma temperatura média entre os dois. Então vai ser 15 mais 115 dividido por 2. Vou pegar ela para 65 graus Celsius. Eu vou lá na tabela do livro e busco as propriedades que eu vou precisar, né? Então vamos lá. Vamos resolver o meu problema. Então se eu tenho a temperatura, ó, eu conheço a temperatura na entrada da água, na entrada do tubo da água, na entrada, e na saída, né? Então eu consigo achar meu Q ponto. Isso aqui é bem simples. M ponto CP TE menos TI. Isso é igual a 0,3 kg por segundo vezes 4,187 kJ por quilograma vezes grau Celsius vezes, né, que isso aqui é o meu CP da água, 115 menos 15 graus, temperaturas da saída menos a entrada. Isso aqui vai me dar 125,6 kW. O que é isso aqui? Essa energia que o Q está fornecendo para quê? Vamos lá. Hein, gente? Para aquecer o fluido interno, Isso. E o que está fornecendo essa energia? O que está perdendo energia? o vapor. Isso. O calor. É o vapor condensando. Então eu posso até depois calcular qual é a massa de vapor que condensou para fazer isso aí, né? Para me entregar essa energia. Isso aqui, eu não sei se o livro faz. Não, o livro não faz, mas eu posso fazer isso aí com aquele... Lembra o calor de vaporização? Calor de condensação? Então eu posso fazer isso aí depois para obter. Mas tudo bem, não é o foco, né? O foco é saber qual é o comprimento. Então vamos dar seguimento aqui. Daí eu vou ver qual é a diferença média logarítmica. Então meu ΔTE vai ser igual a TS menos TE. Opa, qual é a minha temperatura da superfície? Podem ir falando. 120. 20. TE. Qual que é o TE? Que é da saída? 115. Isso aí. Então eu tenho 5 graus de diferença lá na saída, naquele meu gráfico, né? Lembra do gráfico? A minha temperatura do fluido vai fazendo isso e a temperatura da superfície faz isso. Aqui eu tenho uma diferença de 5 graus, meu ΔT, e aqui vamos ver quanto que eu tenho. Meu ΔTI na entrada. Isso é igual a TS menos TI, que é igual a 120 menos 15, né, que eu tenho na entrada. Isso aqui vai ser igual a 105 graus Celsius na entrada. Então aqui eu tenho 105. Superfície que eu vou precisar de transferência de calor, daí eu vou usar aquele meu ΔTLN, né? ΔTLN vai ser igual ao meu ΔTE menos ΔTI dividido por LN de ΔTE sobre ΔTI. Isso vai ser igual a 32,85 graus Celsius. Daí eu consigo, usando a equação mais básica, né, Q igual a H, área da superfície, ΔT, só porque aqui é LN. O que eu quero achar aqui? O Q eu sei, é isso aqui. O H eu sei, ele me deu aqui no exercício. A área eu não sei, o ΔTLN eu sei. Então eu vou achar aqui a minha área de superfície. Vai ser igual a Q sobre H ΔTLN
LN 4,78 metros quadrados. Essa é a área de trocador que eu tenho que ter. E a minha área de superfície, ela também é igual a π d vezes o comprimento. O diâmetro eu sei. Falou qual é o diâmetro do tubinho. Então, se eu isolar isso aqui, L igual a área de superfície dividido por π d, eu chego que eu preciso ter 61 metros de tubo para conseguir fazer isso aqui acontecer. 61 metros. Certo? Esse aqui é usando daí o método, né, da diferença média logarítmica. Ok? Diferença média logarítmica. Tranquilo? Relativamente tranquilo essa parte? Sim, depois dar uma revisada ali e anotar mais alguns tópicos, mas deu para entender. Não é Beleza. tão só tem que tomar cuidado ali vamos fazer os delta T, delta TY, pelo que eu tô vendo aqui, mas a fórmula assim é simples. O desenvolvimento para chegar até essa fórmula é um pouquinho mais chato, né? Porque daí tem que fazer a integral de um LN, né? Mas não é nada tão também fora do mundo. Mas daí depois aplicar ela é um método bem simples, assim, para dimensionamento de trocador, né? Depois vocês vão ver melhor aí na parte de transferência de trocadores de calor, né? Que vai ter casos que eu quero dimensionar o trocador e casos que eu quero pegar um trocador que já existe do comércio, comprar ele lá do fabricante e só botar ele para rodar. Daí eu quero saber quanto que ele vai trocar. Então são os dois casos que a gente pega, né? Professor, Diga. olhando ali no gráfico, o que significa o TLN no gráfico? O delta TLN no gráfico. O delta TLN ele vai estar representando, na verdade, a diferença média entre essa curva inteira e essa daqui. Ele não é nenhum ponto específico dela. Ok. Tanto que quando eu vou fazer a conta dele, eu estou levando em consideração a entrada e a saída. Né? Então ele está pegando esse valor, essa magnitude de valor aqui e essa daqui da saída e está contabilizando tanto a entrada quanto a saída para achar uma diferença entre a média dessa temperatura logarítmica, que é essa daqui, e a temperatura constante. Um equivalente, né? Mas ele leva em consideração só a entrada e a saída, né? Então eu não posso pegar no gráfico um ponto específico para ele, mas ele vai me representar, na verdade, o gráfico inteiro. Deixa eu só ver se aqui ele vai dar o turbulento. Tem a parte de perda de carga que é bem importante pra gente, assim, mas não... Talvez não pro caso específico da disciplina. Vocês lembram da parte de perda de carga de McFlu? Sim, teve uma parte aí, McFlu, que tinha as bombas e tal, me lembra um pouco. Certo. Então, perda de carga, assim, não vai entrar muito nessa parte da disciplina, então eu vou passar ela, né, ou quem sabe só dar uma pincelada aqui, mas... escoamento laminar em tubos. Eu vou passar só o essencial do laminar, depois a gente vai para o turbulento também. Laminar em tubos. Pessoal, perda de carga é aquela diferença de pressão que está ocorrendo, né, entre dois pontos no escoamento. Daí a perda de carga ela pode ter vários mecanismos, né, que vão estar favorecendo a ocorrência dessa perda de carga.
Mas daí tem a videoaula lá de perda de carga, onde eu faço uma análise daí de energia no escoamento. Daí tu consegue identificar o que aconteceu, né? Por que está freando esse escoamento, para onde foi essa energia. Né? Mas daí como a gente não está levando em consideração essa energia de frenagem, né, do atrito do escoamento na parte térmica, e está simplificando sem isso, então vamos dar seguimento. Né? Então, escoamento laminar, deixa eu só pegar o que for essencial aqui. Bom, aqui ele desenvolve perfil de velocidade, não é muito o que a gente quer. Né? A queda de pressão, o que eu vou ter? Queda de pressão, ou minha perda de carga. Né? É esse meu dp tx na direção do escoamento, vai ser representado um P2 menos P1, pressão no ponto 2 menos 1, dividido por L. Né? Então vai ser o que vai me representar essa perda de carga. Daí a gente tem o que leva em consideração daí o fator de atrito de Darcy. Tem dois métodos, né? A gente tem que tomar cuidado daí, porque na verdade é duas vezes o outro. Então, dependendo do fator de atrito que eu estou usando, eu tenho que levar em consideração qual é a equação que eu estou usando. Mas a equação básica, né, só para deixar bem claro aqui, é esse meu ΔP, perda de carga, né, devido ao atrito, né, é igual a F L sobre D, ρ, velocidade média. Caramba! Velocidade média ao quadrado sobre 2. Daí esse meu fator de atrito para laminar é 8 extensão de cisalhamento sobre ρ V médio quadrado. Esse é o fator de Darcy-Weisbach, o nome. Se eu tenho, né, laminar circular, posso aproximar por 64 sobre Reynolds. Né? Daí não leva em consideração rugosidade, não leva em consideração, né, muita coisa. Mas para laminar, geralmente a gente não vai estar trabalhando para laminar, mas para laminar daria conta, né? Tá, vou passar essa parte aqui do Reynolds. Se eu tenho um laminar completamente desenvolvido, eu também posso usar uma análise semelhante à que é usado para queda de pressão. Se vocês quiserem dar uma olhada para relembrar, né, tem no livro o desenvolvimento. Só vou pular porque senão a gente vai perder muita atenção aqui nesse desenvolvimento. Mas se eu tenho um tubo circular laminar, né, eu posso considerar completamente desenvolvido o número de Nusselt da seguinte forma: HD sobre K igual a 3,66. Isso aqui facilita, né, horrores quando eu estou trabalhando a parte laminar. Por quê? Porque daí se eu tenho um tubo circular laminar, eu vou lá, coloco esse 3,66, eu acho o meu H como? Igual a 3,66 vezes o meu K do fluido, né, dividido por D. Eu consigo achar daí meu coeficiente de transferência de calor, convecção. Isso para caso de temperatura de superfície constante, tá? Que é o que a gente viu no exemplo. Perfeito? Bom, daí a gente tem outras relações para quando não for laminar, daí tem uma tabela para a gente dar uma pesquisada. Depois, se a gente for fazer um exemplo, eu dou uma olhada nessa tabela com vocês. Bom, na parte de desenvolvimento e região de entrada também não é muito interessante a gente parar muito nisso, vamos olhar pouco, mas depois dê uma olhada só no livro por cima dessa parte. Então vamos para a parte agora de turbulento, escoamento turbulento.
Escoamento turbulento em tubos. Né? Quando eu estou geralmente aqui, Reynolds acima de 10.000. Ok? Para tubos lisos, daí tem várias correlações, gente, para perda de carga, quando eu estou trabalhando perda de carga. Se for tubo liso, meu F pode ser igual a aqui, 0,790 ln de Reynolds a menos 1,64, menos 2. Essas correlações são válidas para uma certa faixa, para certos tipos de condição de tubo. A gente pode levar em consideração daí se tem rugosidade ou não. Aqui no caso liso, se tem rugosidade eu posso usar outras correlações. Tem a Colebrook-White, eu acho que é a mais conhecida aí, talvez, para quando eu levo em consideração a rugosidade da tubulação. Daí é só pegar da tabela, né, essa correlação para achar qual é a perda de carga. Então eu posso também usar uma correlação para achar o número de Nusselt também, né? Nusselt. Se eu conheço o fator de atrito, eu posso achar dessa forma: Nusselt igual a 0,125 fator de atrito, Reynolds, Prandtl, na 1/3. Se eu não conheço, né, para tubos lisos também, eu posso usar essa outra correlação. Nusselt igual a 0,023 Reynolds na 0,8, Prandtl, que é o Prandtl, na 1/3. A gente tem que sempre ver quais são as condições da correlação. Se a gente está dentro da faixa de Prandtl que permite, se a gente está dentro da faixa de Reynolds que permite. Certo? Aí a gente pode fazer modificações para ela, né? Usar a tabela. Isso a gente viu como trabalhar com esse Nusselt no caso de escoamento externo, né? Convecção externa. Outra melhora que eu digo mais adaptada para qualquer situação seria dizer o seguinte: 0,023, o Reynolds mantém a 0,8, mais o meu Prandtl eu coloco na N. Então N vai ser 0,4 para aquecimento e 0,3 para resfriamento. Aquecimento, 0,3 resfriamento. Ok? Daí tem outras correlações aqui que a gente não vai entrar em todas, né? Mas se precisar de alguma, eu coloco a correlação. O desenvolvimento segue o mesmo princípio, né? Vai mudar a correlação. Vai ter para metal líquido, superfície rugosa, né? Então, uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção na hora de trabalhar com rugosidade. Deixa eu aumentar o meu G aqui. Rugosidade é que daí eu vou estar trabalhando, por exemplo, com a rugosidade relativa, né? Que vai ser a minha rugosidade relativa ao diâmetro do meu tubo, né? A rugosidade vai ser uma medida ali em unidade de comprimento mesmo, do que eu tenho na minha tubulação, né? Se eu estou olhando ela no microscópio, ela vai ser assim. Ela não vai ser muito linear, vai ser muito lisa, né? Se eu olhar, der um zoom nela. Então isso aqui vai representar a minha rugosidade, uma rugosidade média, né? E a relativa é relativa ao diâmetro da minha tubulação. Daí eu vou ter correlações específicas para isso, ou o fator de atrito eu posso usar aquele diagrama que vocês devem lembrar, né? O diagrama de Moody, lá de mecânica dos fluidos. E também vou ter correlações de Nusselt diferente, né? Para quando eu estou levando em consideração a rugosidade. Deixa eu passar aqui. Um exemplo que eu achei aqui é de queda de pressão, né? Queda de pressão, a gente já fez isso em McFlow.
procurando um exemplo bom aqui pra gente trabalhar. Bom, vou fazer então um último exemplo aqui. Daí a gente finaliza o conteúdo. Deixa eu só ver qual é a correlação que ele está usando aqui. Tá. Aquecimento de água por uma resistência, por aquecedores de resistência em um tubo. Então, vai ser o outro caso. Que bom, porque a gente já fez um caso de temperatura constante, né? Agora a gente vai ter um caso de se é um aquecimento elétrico, o que é constante é o meu Q. A gente aproxima assim, né? Meu Q de superfície igual a constante. Ok? Então eu tenho uma tubulação. Eu tenho aqui 5 metros. Diâmetro 3 centímetros. A água está saindo a 65 graus Celsius e entrando a 15 graus Celsius. Um tubo de 3 centímetros de diâmetro interno, 5 metros de comprimento, tem resistência elétrica acoplada na superfície. A superfície externa está bem isolada, então todo o fluxo térmico da resistência, né, ele vai para o fluido ali. O sistema fornece água quente uma taxa de 10 litros por minuto. Que unidade ruim para a gente trabalhar, né? Determinar a potência de resistência do aquecedor. Então eu quero saber qual é o meu QS. Vamos lá então. Propriedade da água. Eu vou ter que buscar uma temperatura, né, a T igual a 65 mais 15 dividido por 2. Então aqui é onde eu pego as propriedades da água, a 40 graus. Daí eu vou lá e pego minha massa específica, meu CP, condutividade, Prandtl, posso tirar da tabela, viscosidade, né, cinemática. Daí vamos para a análise então. Depois de pegar os dados na tabela, eu vou começar a ver o que eu tenho que fazer, né? As áreas de seção transversal da superfície transcendente de calor são, né, a área da seção transversal aqui é igual a 1/4 de π d quadrado e a área da superfície π dl, né? Uma área vai ser essa de seção transversal e a outra área é a interna aqui do tubo, né? Ok? Que seria o meu comprimento vezes a largura ali, né? Deixa eu botar os valores aqui. 7,069 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E aqui vai ser 0,471 metro quadrado. Ok. A vazão da água, ele deu como vazão aqui volumétrica 10 litros por minuto. Vazão máxima, isso aqui vai ser igual a 0,01. Vamos passar tudo para metro cúbico, né? Metro cúbico por minuto. Daí eu posso ter que meu M ponto é igual a ρ V ponto, vazão volumétrica. Daí eu tenho minha vazão máxima de 0,1654 kg por segundo. Ok? Aquecer a água é fácil saber qual é o meu Q que eu tenho que fornecer, né? Como é que eu faço isso? Q ponto igual a M ponto CP delta T. Né? Bem fácil. De 15 até 65 graus. Então, meu Q ponto vai ser igual a 34,6 kW. Isso aqui é o que eu... isso aqui é o que tem que vir do aquecedor. Então, a minha potência do aquecedor tem que ser isso aqui. Né? Deixa eu só ver o que mais que ele...
Deixa eu só ver. Tá. Ah, po- temperatura da superfície, daí a gente vai ter que determinar. Deixa eu só caminhar um pouquinho mais para baixo, ver onde é que ele vai parar aqui. Tá. Então esse daqui vai ser o que ele está entregando em quilowatts, né, gente? Deixa eu mudar de tela aqui. Se eu quiser saber qual é a temperatura da superfície do tubo, em qualquer ponto, né? Eu posso determinar como? Q ponto da superfície igual a H, temperatura da superfície, menos temperatura média do fluido naquele ponto. Né? De acordo quando eu estou caminhando ao longo do tubo, né? Então isso aqui vai ser igual a TS igual a... Isso aqui não é igual, né? Isso aqui é uma seta. Temperatura média do tubo mais QS sobre H. TM, né? Isso aqui é a temperatura local. Aqui a temperatura da superfície também é local. São análises locais daí, ao longo do tubo. Então eu tenho que primeiro ver qual é o fluxo de calor que eu tenho na superfície, esse meu QS. Isso aqui é fácil de achar também, né, gente? Porque a gente já tem um Q ponto. Meu Q ponto S vai ser igual ao meu Q ponto dividido pela área de superfície. Então isso aqui vai me dar um total de 73,46 quilowatts por metro quadrado. Ok? Então, ele pediu também, estou só vendo porque que a gente está fazendo essas contas. Ele deve ter pedido outra coisa também. Ele quer saber a temperatura da superfície interna do tubo, além da resistência. A resistência a gente achou. Agora eu quero saber qual é a temperatura da superfície do tubo. Daí faz sentido a gente estar fazendo essas contas, porque a resistência era só isso aqui, né? Chegamos aqui e a gente achou qual é a potência da resistência. Posso comprar uma 34,6 kW que vai dar conta. Agora aqui eu quero saber qual é a temperatura. Então, eu achei meu Q. Eu sei o Q, eu sei a temperatura da superfície eu vou encontrar a partir dessa minha temperatura média. Falta achar o H. Então, para eu determinar o H, daí eu vou ter que fazer um passo a passo aqui, né? Então, primeiro eu quero saber se é laminar ou turbulento. Então, o primeiro passo é achar o Reynolds. Para achar o Reynolds, eu tenho que achar então a velocidade média. A velocidade média vai ser igual a, né? Pode ser essa minha vazão volumétrica dividido pela área. Vai ser igual a 0,236 metros por segundo. Velocidade média, perfeito. Daí agora eu vou achar o Reynolds, que é igual a velocidade média, diâmetro dividido pela minha viscosidade. Isso aqui vai me dar 10.760. É acima de 10.000? É. Então ele é turbulento. Não é muito acima, mas é acima. Então é turbulento. O que eu falei de comprimento de entrada, né? Comprimento de entrada, quando a gente tem do turbulento, tanto o hidrodinâmico quanto opa, aqui é um L. Quanto o térmico, ele vai ser aproximadamente 10 vezes o diâmetro, que é igual a 10 vezes 0,03, que é igual a 0,3 metros. Qual é o comprimento total do meu tubo? 5 metros. Então, eu vou ter, né, 1, 2, 3, 4, 5. Dividir aqui mais ou menos de olho, ficou bom. Esse primeiro metro eu vou dividir na metade. E essa metade eu vou tentar dividir em 5 partes, né? Então, 1, 2, 3, aqui. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é minha região de entrada. Onde, se eu usar um completamente desenvolvido, aquelas correlações, eu vou estar pecando por isso aqui.
Se eu considerar isso perto do tamanho do tubo inteiro, é pequeno. Então eu vou considerar as correlações de Nusselt para completamente desenvolvido para o tubo inteiro. E essa parte aqui eu estou dizendo eu errei. Aqui eu vou errar mesmo e é paciência. Né? São todas correlações aproximadas, então é paciência. 0,3 metros perto de 5 metros é pequeno. Vamos tocar ficha na correlação para completamente desenvolvido. Ok? Então vamos assumir escoamento turbulento completamente desenvolvido em todo o tubo. Daí para isso eu vou e vejo qual é a relação do meu número de Nusselt, que é igual a H, D sobre K. Eu vou usar aquela correlação que eu mostrei antes do livro, né, que é 0,023 Reynolds na 0,8, Prandtl na 0,4. Isso aqui vai me dar, substituindo os valores, 69,4. Se eu isolar daí meu H, eu vou ter K sobre D vezes Nusselt, que é o 64,9. Isso aqui vai me dar igual a 1460 watts metro quadrado grau Celsius. Tranquilo? Até aí, vocês estão entendendo? Então vamos lá. A temperatura da superfície que a gente tinha visto antes ia ser assim, temperatura média mais Q ponto da superfície sobre H. Qual é a temperatura média que eu vou usar, hein, gente? Deixa eu voltar lá no começo. Só um pouquinho. Ele quer saber da saída aqui. Perdão. Na saída. Ok? No ponto X igual a L. Então eu quero saber qual é a temperatura da superfície na saída, porque de certo é a temperatura mais alta que o meu metal vai chegar, e eu quero saber, ou o metal ou o material do meu trocador, eu quero saber se não vai danificar a resistência, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então eu vou ver qual é a temperatura mais alta da superfície que vai ser na saída, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a temperatura média da saída é 65 graus, mais meu Q.S é 73460, né? 73.460 watts metro quadrado, e meu H é 1460 watts metro quadrado grau Celsius. Isso vai me dar uma temperatura de 115 graus Celsius. Então essa é a temperatura média na superfície do tubo lá na saída, lá nessa região de saída. A temperatura média da saída do fluido é 65 graus, mas para essas condições de escoamento, de coeficiente convectivo e tudo mais, meu tubo tem que estar a 115 para isso acontecer. Deu para entender? Hein, pessoal? Ali, professor, esse Nusselt do 0,023, é tipo, eu tava procurando aqui, já tinha passado ali antes? Eu não achei aqui. Deixa eu achar aqui, ó. É para exemplo turbulento, ó. Ah, tá, beleza. 0.023 Reynolds elevado a 0,8 Prandtl elevado a N. E olha só qual o N que eu usei. 0,4. Que é dele. Ok. 0,4. Por que 0,4? Se eu voltar aqui. Aquecimento. Aquecimento, isso. Show de bola. N igual a 0,4 por causa de aquecimento. Né? Essas correlações aqui são... Essa daqui é bem parecida com o que a gente já encontrou, né, em Nusselts para escoamento externo também, né? A gente tem correlações parecidas. Daí eu só tenho que saber se é turbulento ou não é. É turbulento? Daí eu vou lá, procuro uma correlação para turbulento para aquelas condições que eu tenho. Tranquilo? Ok. Então o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, gente. Professor, Diga.
Tem uma dúvida naquela questão do 03 lá, como que você achou? Qual o 0,3 metros? E esse aí é. Tá. Foi aqui quando eu estava falando de comprimento de entrada. Cadê a região de entrada? Ó, cadê? Deixa eu voltar mais ainda. Região de entrada. Né? Região de entrada. Então, é essa região que ele leva para chegar num perfil de velocidade e temperatura completamente desenvolvido. Então, se eu quiser estudar isso aqui, daí é bem mais específico, eu tenho que achar correlações específicas para essa região de entrada. Se o que eu estou estudando é ali, é uma região dessa. Às vezes meu trocador tem um comprimento muito pequeno, um diâmetro um pouco maior, então eu estou trabalhando nessa região. Mas, geralmente, a gente vai ter tubos muito compridos. Então, essa região ela vai ser pequena perto do tubo. Então, olha aqui a correlação para turbulento. O comprimento de entrada hidrodinâmico, né, para desenvolver a camada limite hidrodinâmica, ele tem essa relação, 1,359 diâmetro vezes Reynolds na 1/4, ou também, né, ele pode ser aproximado por 10 vezes o diâmetro, assim como o turbulento. Então, foi essa aproximação que a gente fez, 10 vezes o diâmetro. Cadê? Só achar aqui. Aqui, 10 vezes o diâmetro. Só porque o diâmetro é pequeno, né? Eu tenho ali 3 centímetros para 5 metros de tubo. Então, multiplicando 10 vezes o diâmetro, meu comprimento de entrada é 0,3 metros ainda. Perto do meu 5 metros. É por isso que geralmente a gente ignora. Certo? Entendi. Só vou fazer a chamada aqui, mas se tiverem mais dúvida, vão perguntando aí, gente. Deixa eu fechar aqui a... Vocês querem tem mais alguma dúvida da apresentação? Antes de eu parar de projetar? Não. Beleza. Então deixa eu manter e também